No capítulo anterior, vimos Emma descontrolada sugando o haki de Zoro. E no capítulo de hoje, descobrimos o motivo por trás da rebeldia dela. Inclusive, descobrimos também o segredo por trás de todas as espadas amaldiçoadas. Mas e agora? Será que Zoro saberá como domá-la? Se você quer saber sobre isso e também todos os acontecimentos do capítulo 1033 de One Piece, fique com a gente que vamos falar disso agora. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos fazer o review do capítulo 1033 de One Piece. Um capítulo muito bacana, onde vimos ainda mais do passado do Zoro e talvez a confirmação do seu haki do rei. Então, se você já é um aliado e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí que nos ajuda demais. Se você não faz parte de nossa tripulação, se inscreva e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui. E não deixe de seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @aliança.pirata, que estamos sempre por lá, interagindo com vocês. E em especial, estamos fazendo um sorteio especial de Natal exclusivo para o Instagram. Nós vamos sortear então esse Funko do Luffy, é um Funko original dele em Wano. Então acessem o nosso Instagram, sigam lá as regrinhas que tá compensando demais. E como vocês podem ver, né, o prêmio tá muito lindo. Então não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E sem mais delongas, bora pro review! Iniciamos o capítulo de hoje com a continuação da luta entre Zoro e King, e vemos que Emma ainda continua drenando toda a energia de Zoro. E no meio de toda essa confusão, vemos que King percebe que está havendo um desentendimento entre o espadachim e a sua espada. E nisso, ele se prepara para atacar Zoro, mas, inusitadamente, ele para em frente a ele. E aqui é muito interessante nós vermos esse momento, o King ele parece que estava tentando entender o que estava acontecendo, que o Zoro estava brigando com a sua própria espada, aparentemente ele não estava conseguindo usar ela, né? Ela estava atrapalhando a luta deles. E talvez aproveitando dessa brecha, o próprio King se prepara para tentar atacar o Zoro. Mas, como falamos, inusitadamente ele simplesmente para na frente do Zoro. Mas por que, né, o King teve essa atitude? Foi algo muito curioso. E sinceramente, eu lendo, né, o mangá e relendo novamente, eu também não entendi o porquê ele simplesmente parou na frente do Zoro e não fez nada, né? Sendo que ele poderia aproveitar essa brecha, né, pra atacar ainda mais o Zoro. Nesse ponto que a Bárbara citou, nós podemos lembrar da luta entre o Katakuri e o Luffy, que nós nos recordamos que o Katakuri ele não queria pegar o Luffy desprevenido. Né? O Katakuri ele queria lutar com o Luffy de igual para igual, ambos focados, ambos atentos no combate. E aparentemente foi isso que o King quis falar para o Zoro também. Quando ele avançou e parou do nada de frente ao Zoro, pode ser que o King queira ter passado a mensagem para o Zoro, viu? O seu adversário sou eu, não é essa espada não a espada. Aí. Porém, sem até entender direito o que estava acontecendo, o Zoro aproveita da situação para dar um ataque direto no King, né? Um tipo de ataque que a gente não vê o Zoro dando muito, né? Mas nem sequer fez algum efeito no King, que o mesmo já se aproveita, fala, opa, o Zoro agora ele voltou a focar, então eu vou atacar também, e se explode. Foi bem curioso, né? Porque a gente nunca imagina que o oponente vai se explodir na frente do seu adversário, né? E muito provavelmente isso foi algo relacionado à sua raça, né? A manipulação do fogo. E curiosamente uma técnica excelente do Oda, que foi jogar para a cena da luta entre o Queen e o Sanji, que vão conversar justamente sobre o King, né? Sobre a raça dele e tudo mais. Que o Queen até fala para o Sanji que o espadachim, né, o caça-piratas que está lutando contra o King, não vai conseguir vencê-lo, porque a raça do King era, vejam bem, era para ser extinta e o King foi o único sobrevivente. E o Queen até fala, né, que a raça do King, né, a raça do Narya, eles podem sobreviver a qualquer ambiente, a qualquer situação. Então que matar ele, né, derrotar ele, vai ser uma tarefa muito complicada. E aqui nós vemos um outro comentário muito interessante, né, que ele diz que essa raça, então, foi extinta há muito tempo atrás e que eles eram chamados de deuses antigamente. E bom, primeiramente nós temos que essa raça muito provavelmente era absurda de resistência, porque para poder sobreviver a qualquer tipo de ambiente, se formos levar isso para o sentido literal, bem ao pé da letra, né?
pode sobreviver a tudo, né? Voando na terra, quem sabe talvez até mesmo no mar, né? Querendo ou não, é um ambiente. Só complica pro King por causa da Akuma no Mi, né? Mas ele não poderia nadar, mas acho que ele não morreria, né? Ele poderia sobreviver, talvez, embaixo d'água. Talvez seja uma fraqueza deles, né? Por eles mexerem com fogo e tudo mais, né? Talvez algo seja uma fraqueza, mas, né? É um ambiente. Aliás, outro ambiente é o espaço. Muitos relacionam a raça lunária com o espaço, né? Com o céu, com a lua. Então isso também seria mais um motivo que pode ligar essa raça com a lua. E também, né, falando da resistência, nós temos que lembrar, então, que além do que o Queen falou, que é uma raça que pode sobreviver a qualquer situação, a gente também tem que lembrar da Akuma no Mi, né, que a gente sabe que as Akuma no Mis zoando tipo ancestral são ainda mais resistentes, né? Então, juntando esse fator da Akuma no Mi mais o fator da raça, torna o King um tanque de guerra, né? O cara é realmente muito resistente. E nessa fala do Queen também, sobre eles serem chamados de deuses, vixe, a gente pode levantar inúmeras teorias. Nós vimos o Corazon falando, né, para o Lau, que os Di são os inimigos naturais dos deuses. Será que esses deuses eram a raça lunária ou será que são os Tenryubitos? E por que, né, será que os Tenryubitos, que provavelmente foi quem extinguiu a raça lunária, né, já que eles ocupam o lugar onde essa raça morava, se apossaram desse nome, né? Porque os deuses agora são os Tenryubitos. Então são muitas teorias que podem ser levantadas e o porquê dessa raça ter sido extinguida. Que perigo que ela apresentava para o mundo. Vale ressaltar que em um Aliança Responde, teve uma pergunta de se o Kaido ser derrotado, alguém receberia o título de a criatura mais forte, ou homens mais forte? Nós comentamos justamente isso. E nesse sentido, se os Tenryubitos extinguiram os antigos deuses, faz todo sentido eles receberem agora a nomeação de deuses. Então, muito provavelmente, né, agora, nessas lutas do Sanji com o Queen e do King com o Zoro, nós vamos ter bastante informações sobre essa raça e também sobre algumas coisas do século perdido que dá pra gente relacionar. Quem sabe o Queen ele não vai ser uma boca aberta e vai falar, né, vai explicar para o Sanji o que o King é, e o Sanji acabe, né, ligando para o Dendemushi lá do Zoro, falar: ô Zoro, então, o King é assim, assim, assado. E esse pode ser o seu ponto fraco, né, porque é uma coisa que o Zoro tá tentando, né, igual a gente falou no capítulo passado, o Zoro ele está tentando muito saber o que o King é para saber como derrotá-lo. E talvez o Sanji, né, como você falou, amor, foi muito bem colocado, o Sanji, o Sanji ele pode descobrir isso e falar para o Zoro. Seria algo muito interessante se acontecesse. Já é difícil do Zoro botar, né, gerar as engrenagens. No capítulo de hoje, eu confesso que eu já fiquei surpreso. Eu não esperava ver o Zoro parando e botando as engrenagens para rodar agora. Pensando tanto assim, né, e justamente agora, né, durante uma luta. Né, porque a gente sabe que o Zoro, ele é mais de fazer do que de pensar, né. Ele age mais pelas suas emoções do que pelo seu pensamento, né. Então, ver agora ele parando, mas é porque realmente o inimigo que está à frente dele é muito poderoso. Então, agora ele vai usar tudo que ele tem para saber como derrotar ele, né? E logo em seguida nós já voltamos, né, novamente para a luta do Zoro contra o King. E nós vemos que o Zoro usou o Haki do armamento para se defender, né, da explosão. Então, não atingiu tanto assim ele. E vemos que ele já se prepara para dar o seu próximo ataque no King. Que, aliás, é um dos seus golpes mais poderosos. O Xixi Som Som. E mesmo sendo um dos seus golpes mais fortes, nós vemos que não tem efeito nenhum no King. Bom, e relacionando a luta do King contra o Zoro e do Queen contra o Sanji, nós vemos que por mais que os dois estejam usando alguns dos seus ataques mais poderosos, no caso do Sanji usando seu Hell Memories e mandando o Queen longe, também o Zoro usando alguns dos seus ataques mais poderosos, nós vemos que tanto o Queen quanto o King não estão sentindo tanto assim dos golpes deles. Então nós podemos ter praticamente certeza que esses dois oponentes são muito poderosos, os dois são muito resistentes, provavelmente talvez o King, por conta da raça dele e tudo mais, seja um pouco mais resistente que o Queen. Acho que sim, porque o Queen a gente ainda vê ele sendo jogado longe, a gente ainda vê ele gritando de dor, então parece que por mais que por conta da sua Akuma no Mi ele tem uma resistência muito boa e não esteja levando tanto dano, ele tá sentindo mais. Já o King, a gente vê o Zoro usando os ataques e ele como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Né?
Então nós podemos dizer que até o momento esses dois são os oponentes mais poderosos que ambos já enfrentaram. Ah, mas e o Mihawk contra o Zoro, né? Aquele lá nem foi um duelo totalmente, por assim dizer, né? O Zoro nem mesmo conseguiu enfrentar o Mihawk diretamente. Ele não conseguiu fazer nada, né? Não Sim. Foi uma luta em que ambos trocaram golpes e foi bem desenvolvida. Foi... a gente sabe, né? O que foi. Então, não dá pra dizer que... Aquele foi um duelo né, mais poderoso do Zoro até o momento. Acho que esse é o mais complicado até agora. Com certeza. Até mesmo o Kuma, gente. O Kuma, ele levou o mesmo golpe que o King levou. O Kuma, que já era de metal, sentiu. E o King? Nada. Bom, e logo em seguida ao golpe do Zoro, nós já vemos o King mudando de forma rapidamente. Nossa, direto o King, ele tá num modo, depois troca para outro modo, depois volta para outro modo. Então, aparentemente o King tem um bom domínio, né, da sua Akuma no Mi. Só que as habilidades dele são horríveis, né? Convenhamos. Esteticamente é... Ô, louco! É forte, mas é feio. É feio. Nisso que ele estica o rosto, misericórdia. Meu Deus eu não aguento isso. Então, ele usou o mesmo golpe que o capítulo anterior, só que agora sem estar voando. E atingiu o Zoro, até porque a Ema decidiu dar trabalho pro né, Zoro justamente agora. Então o Zoro sentiu bastante pelo jeito. E nós tivemos uma comparação de quadros muito interessante. Quando o Zoro tenta domar a Ema, lá nos capítulos anteriores, ele com um golpe já corta um penhasco no meio. Aqui nós vemos o King usando um golpe poderoso e também destruindo um penhasco inteiro. E o King, né, até menciona um espadachim sendo atrapalhado pela sua própria espada. Eu nunca vi isso antes. E realmente, o que está complicando mais ainda para o Zoro nessa luta é a Ema. Né? A gente sabe que ela é uma espada muito forte, né, mas que tem um temperamento muito forte também. E isso, né, o Zoro não está acostumado com ela, é algo que está atrapalhando demais ele, né, porque ele está preocupado em lutar, né, contra o seu oponente e em domar a espada ao mesmo tempo, então... E com o King destruindo todo o penhasco, nós vemos o Zoro voando para um lado, as suas espadas voando para outro lado. O King, como nós comentamos, ele não quer ter um duelo desproporcional, então ele chuta o Zoro de volta para a ilha. Aí aos poucos nós vamos vendo o Zoro conseguindo recuperar suas espadas que estavam caindo. Enquanto o Zoro pega, né, as suas espadas, primeiro ele pega a Sandai Kitetsu e ele vai tendo alguns flashbacks. E ele se lembra de uma conversa que ele teve com o Tengoyama Hitetsu, em que ele diz que a espada, a Sandai Kitetsu, foi ele mesmo, né, que fez. O Zoro fica até impressionado e ele se lembra, né, de quando ele comprou ela lá em Longtal, né, a gente viu que a espada, né, o escolheu, né, que era uma espada amaldiçoada, né, que o rapaz nem queria vender pra ele, mas que o Zoro lembra, né, que ele joga ela pra cima, coloca o braço e ela não corta o braço dele, né, então realmente foi uma espada que escolheu ele. E quando o Zoro cai, né, ele percebe que a sua outra espada, a Wadou Ichimonji, né, aquela espada que era da Kuina, não tinha caído da ilha, né, e ele fica até mais tranquilo por isso, porque realmente é a espada que o Zoro é mais apegado, né, por ser da sua melhor amiga. E nesse ponto começa o flashback mais importante do capítulo. E ao ver, né, a Wadou Ichimonji, o Zoro se lembra de como ele a conseguiu, né, que quando ocorreu a morte da sua melhor amiga, ele pediu para o pai da Kuina se pedir ficar com a espada e ele carrega ela com muito carinho até hoje. E se lembrando ainda daquela conversa que o Zoro tinha tido com o Tengoyama Hitetsu, ele se lembra do Tengoyama falando para ele que a Wadou Ichimonji, né, a espada branca que o Zoro carrega, foi feita pelo mesmo ferreiro que fez a Ema. E com essa lembrança, né, que o Zoro teve, o Zoro começa a associar as coisas. E ele pensa, bom, como que espadas, né, feitas em um ano acabaram parando no East Blue, né, que foi o caso da Wadou Ichimonji. E então ele associa que esse ferreiro é o mesmo velho, né, da vila dele, que era o avô da Kuina, o Shimotsuki Kouzaburo. Então aqui inicia-se o flashback de mais algumas partes do passado do Zoro, que tanto gostaríamos de ver. Então nós até revemos a Kuina, né? A Kuina ainda viva, no velório do avô dela, o Shimotsuki Kouzaburo. E temos um deslumbre do próprio Shimotsuki Kouzaburo.
um velhote da Nossa. vila que ficava lá. E o louco, ele é muito diferente do que eu imaginava. Eu até esperava que ele fosse ser mais parecido com o pai da Kuina, né? Eu não imaginei que ele ia ser daquele jeito. Inclusive, muito engraçado todo o visual desse velhote da vila, né? O avô da Kuina, que também ensinou muitas coisas para o Zoro. Que também ensinou muitas coisas para o Zoro. Nós vemos que o Zoro aprendeu o Tsunade com ele, com o velhote da vila, que era um grito de guerra originário do país Wano que o Kouzaburo trouxe com ele, né, para a vila Shimotsuki. Inclusive o nome da vila, Shimotsuki, justamente por causa dele. Inclusive as crianças no flashback do Zoro disseram que a vila foi criada por piratas. E o Shimotsuki ainda fala para o Zoro: não fale sobre isso, porque a marinha pode vir atrás de mim. E aí fica a dúvida, né? O porquê, né? O porquê a marinha iria atrás dele. O Tenguiyama disse que ele saiu ilegalmente de Wano, né? Porque, como a gente sabe, Wano é um país fechado, né? Ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair, né? Até porque o Oden teve muita dificuldade para conseguir sair de lá. Mas, né, o porquê, né? O que aconteceu, o porquê que a marinha iria atrás dele, porque disseram que a vila foi criada por piratas, se ele era, na verdade, um samurai de Wano. Então tem muita coisa, né, por trás disso. Será que ele virou um pirata de grande renome, né? Inclusive, como as crianças bem disseram, por piratas. Então, teve mais gente lá com ele. E além de todos esses ensinamentos que ele deixou para o Zoro, ele também explicou algo muito importante que vai ser fundamental para o desenvolvimento do Zoro agora. Bom, então, né, durante a conversa entre os dois, ele até chega a dar 2 espadas para o Zoro e diz que é o que de melhor ele poderia estar criando agora. E também diz, né, explica um pouco sobre as espadas, né, sobre como elas funcionam. Ele nos diz que as espadas são instrumentos feitos para matar, né, e que o objetivo da espada é matar o máximo de pessoas possíveis. E até por isso elas têm as suas próprias personalidades, né? Então quanto mais difícil, quanto mais forte for a personalidade de uma espada, mais amaldiçoada as pessoas dizem que ela é. E o dever do espadachim é justamente esse: domar essa personalidade forte, né, da espada e fazer com que ela siga as suas próprias vontades, né? Isso sim é conseguir controlar totalmente uma espada. E a explicação começa a ficar mais interessante quando o velhote começa a aprofundar ainda mais sobre as espadas amaldiçoadas. Ele até fala: que bobagem, espada amaldiçoada. Não, não é isso. Elas são meitos, ou seja, são espadas de alto grau. Assim, se algum espadachim, sem uma vontade bem definida, sem muita coragem, for tentar utilizar uma espada dessa, não vai conseguir. Ele não vai conseguir domar a espada. Aí ele vai chamá-la de amaldiçoada porque ele não conseguiu a domar. E justamente essas espadas, né, as Meitos, são as de personalidade mais forte. Então por isso é difícil, né, um mero espadachim, né, alguém que não tem tanta força, não tem tanta vontade, conseguir domar elas, porque a personalidade delas são muito fortes. Então, com toda essa característica das espadas, né, toda essa personalidade forte que no caso as Meitos têm, todas as espadas escolhem os seus usuários, né, os seus portadores, que não pode ser qualquer um, tem que ser alguém com toda a capacidade para domá-la. Até por isso, né, lá em Long Tal, quando o Zoro foi comprar as suas espadas, ele joga, né, a Sandai Kitetsu pra cima, e como eu falei, que, né, ela não corta o braço dele, justamente porque ela o escolheu. Talvez se fosse um outro espadachim ali, né, ou nem um espadachim, alguém que queria comprar uma espada e não fosse capacitado o suficiente para tê-la, talvez cortaria o braço e ele não conseguiria usá-la. Inclusive, para facilitar essa compreensão, para quem já assistiu Harry Potter fica um pouco mais fácil. Que nós vemos que as varinhas escolhem o seu bruxo, assim como as espadas escolhem o seu espadachim. E continuando a conversa entre eles, o Kouzaburo diz sobre uma espada que ele fez na sua juventude e que era a maior conquista da vida dele. Uma espada com um temperamento muito sério, justamente a Ema. E logo o Zoro associa tudo isso. E agora o Zoro compreendeu um pouco melhor o que estava acontecendo com a Ema, né? A questão dela absorver todo o seu haki, de estar atrapalhando ele, né, no duelo. Ele compreendeu que ele precisa domar a espada. Ela justamente
e está testando o Zoro para ver se ele tem a força necessária para utilizá-la, né? Assim como o Oden fazia. Exatamente. Bom, e antes de todo esse flashback, nós vimos que o King ele estava dando uma dura no Zoro, né? Como vocês comentaram no review anterior, o Zoro estava dando uma pausa, estava respirando, para depois fazer alguma coisa. Então, de fato, agora, depois de todos os golpes do King, o Zoro se levanta já um pouco mais decidido do que ele precisa fazer. Bom, então o próprio Zoro fala que o que falta para ele conseguir controlar a Ema é força. E ele até se pergunta como o Oden conseguia lutar com ela tão facilmente, ao mesmo tempo que ela sugava o seu haki. E ele entende que então o que ele precisa fazer é realmente liberar o seu haki. E nesse momento nós temos uma cena muito incrível em que agora realmente é confirmado que ele usou o seu haki do rei. Fica nítido quando nós vemos alguns capangas do Kaido tentando se aproximar do Zoro e simplesmente desmaiam de tanto haki do rei que o Zoro está emanando por causa da Ema. E como se não bastasse, né, o Zoro, até sem querer, né, porque eu acredito que ele não está percebendo que ele está utilizando o haki do rei, né? Então até sem querer ele desmaia os capangas do Kaido. E nós vemos que as 3 espadas do Zoro estão revestidas, muito provavelmente, de haki do rei. Porque nós vemos os raios negros saindo das espadas. E nesse momento o King até diz, então você também quer ser um rei? E o Zoro fala, bom, eu tenho uma promessa para cumprir com o meu capitão e com a minha melhor amiga. E nós finalizamos o capítulo com uma cena maravilhosa do Zoro com toda a sua determinação exalando, né? Com todo o seu haki do rei exalando. Provavelmente ele não sabe que é um haki do rei, né? Até mesmo quando aconteceu alguma coisa que a gente falou, deve ter sido um haki do rei. Que até o Brook pergunta, viu? Você usou o haki do rei, Zoro? O Zoro falou, não, você sabe que eu não tenho isso. Então, muito provavelmente o Zoro ele tá na surpresa, está compreendendo um pouco melhor. É, da mesma forma que aconteceu com o Luffy, né? O Luffy, antes, né, dele saber do haki, saber controlar, ele usou o haki do rei dele algumas vezes sem saber o que estava acontecendo, né? Sem saber que estava usando. Então, com o Zoro, provavelmente a mesma coisa. Ele usou, né, ficou muito, assim, explícito que ele usou na luta contra o Kaido, né? No golpe que ele desferiu no Kaido. Mas ele também não entendeu o que ele fez, né? Ele não foi propositalmente que ele usou o haki do rei. E agora, novamente, né? Ele não teve a intenção de desmaiar aquelas pessoas, mas é que o haki ele simplesmente tá só, exalou, né? sim, ele tá só alimentando a Ema. É, exatamente. Pra ele pode ser o haki do armamento, mas muito provavelmente ele não sabe que ele tá usando o haki do rei. Exatamente. E quanto a esse ser um rei que o King fala, nós podemos ver que mas não é bem assim, né? O Zoro ele tem a determinação imensa de fazer cumprir as suas promessas. Sim. E que promessas incríveis. Primeiro, ajudar o Luffy a ser o rei dos piratas. Segundo, ao conquistar o sonho da Kuina. E terceiro, que agora é o sonho dele. Sim. Ser o maior espadachim do mundo. E essa determinação do Zoro... Olha, gente, eu arrepio. Essa determinação do Zoro, gente, está crescendo cada vez mais com ele desde o começo do mangá. O louco, a evolução que o Zoro teve é gigantesca, né? Dos primeiros episódios que a gente vê ele, até o jeito dele de ser, né? E agora, como ele está, nossa, ele evoluiu demais, né? Ele está cada vez mais determinado e cada vez mais próximo do seu objetivo. Então é natural que ele vá amadurecendo cada vez mais e que novos poderes vão surgindo, né? Assim como o haki do rei. Exatamente. Então, não é que ele quer ser um rei, assim, né, o Zoro vai ser o rei dos piratas. Não, não é nesse sentido. É a determinação inabalável que ele está mostrando em todo o seu caminhar. E essa, né, é a mesma determinação do Luffy, né, que quer ser o rei dos piratas e que não deixa se abalar por nada. E nós vemos que com o Zoro é assim também, né? Ele não deixa se abalar, né? E lembramos, né, que o haki nada mais é do que força de vontade. Então a pessoa não precisa necessariamente querer ser o rei, mas só dela ter uma determinação em ter um objetivo, isso já conta muito para ela ter esse poder. E sólido, né? Bem sólido, bem forte, bem persistente. Bom, pessoal, então esse foi o nosso review de hoje. Um capítulo muito bacana, né? Não teve tantos acontecimentos, né? Mais por causa do flashback, mas eu amo sempre que tem flashback em One Piece, porque a gente fica com tanta vontade de saber, né, como foi o passado dos personagens da tripulação, e é sempre muito bom ver mais sobre isso.
porque abre muito espaço pra gente trazer novas teorias, né? E também ver o passado ajuda a compreender certas coisas do presente agora. Exatamente. Bom, e ainda, né, em Wano, eu acho que nós veremos muito sobre o passado do Zoro. Acho que nessa luta contra o King, o Oda vai explorar muitas coisas ainda, né? E justamente em relação às espadas e aos seus antepassados, talvez. E acho que também nós veremos mais algumas coisas sobre o Sanji, porque eu acho que de alguma forma essa raça lunária está muito ligado, né, com o fogo do Sanji, porque eu acho que o Oda não estaria colocando todas essas coisas, todos esses indícios à toa, né? Então ainda tem muito que acontecer nesse arco e nós vamos nos esforçar sempre para trazer o melhor review aqui para vocês. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Lembrem de deixar o like se gostaram e também de compartilhar com um amigo de vocês, caso vocês queiram que ele também compreenda um pouco melhor, um pouco mais a fundo de tudo que está acontecendo atualmente no mangá de One Piece, nessa obra maravilhosa. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!